você tem um produto padrão a seguir. Ou seja, o seu produto, se o seu produto é um produto padrão a ser seguido, o seu cliente já sabe o que esperar de você. Padrão por quê? Porque, ó, vamos supor, as bonecas, todas as bonecas têm o mesmo tamanho, seguem um padrão. Então ele não vai esperar de você uma boneca de 50 centímetros, ele não vai esperar de você uma boneca pequenininha de 10 centímetros. Quando ele fizer uma encomenda com você, ele está esperando o quê? Aquilo que ele já tem visto no seu Instagram. Aquilo que já tem visto, que está lá no feed. E o nosso cliente, não pensa você que o nosso cliente vai sair passando o cartão adoidado, não. Primeira coisa, ele passa o cartão em que ele confia. Por que eu compro na Amazon? Porque é uma empresa séria. Porque é uma empresa que eu já comprei uma vez e eu gostei. O bom atendimento foi bom. Então, não pensa você que o seu cliente vai chegar e vai fazer uma encomenda de cara assim com você, sem ele chegar lá no teu Instagram e ver o quê? Que você segue um padrão, o seu trabalho tem um padrão de qualidade. O seu negócio, ele vai lá e observa as suas bonecas, se elas são bonitas, se ela tem um bom acabamento, se as suas fotos são boas, se tem clientes comprando. Você acha que tudo isso não é importante para o nosso cliente? Como a gente quer ser reconhecido como expert? Se a gente ainda não começou a pensar como expert, a viver como expert. Não dá, primeiro a gente tem que ser para depois o ter chegar. Então, eu ajudo você, minha bonita, a ir para o próximo nível. Como? Só de você se posicionar da maneira que eu tô te falando aqui, isso aqui você já, ó, passou na frente de muita gente. Muita gente que tem negócio aí há muito tempo e não sabe nem isso que eu tô te falando aqui. Não sabe nem isso, nem se posicionar. Então, quando você tem um padrão a seguir, o seu cliente confia em você. Porque ele já viu que lá no seu Instagram tem um monte de boneca com o mesmo tamanho, o mesmo padrão de qualidade. Vou contar para você o que significa assim, padrão de qualidade. O que significa isso? Olha só, aqui na minha cidade tem uma casa do pão de queijo. E lá nessa casa do pão de queijo, na verdade tem 2 ou 3 casas do pão de queijo aqui na minha cidade. E tem uma que a gente vai, a gente nunca sabe se o pão de queijo vai estar bom. Se vai ter queijo no pão, se o pão tá bom de sal, se o pão tá salgado, cada dia é um jeito diferente. Você nunca pode confiar no padrão de qualidade daquela padaria que faz aquele pão de queijo. Nunca. Nunca você pode confiar. Um dia tá salgado, outro dia tá sem sal, um dia tem queijo, outro dia nem queijo não tem, eu nunca vi isso. Não segue um padrão. Ela não tem as medidas para fazer o pão dela. Não tem. E quando a pessoa não tem a medida para fazer o pão, ela não segue um método, ela não segue um passo a passo para fazer, cada dia sai de um jeito. Entende? E aí nós, os clientes, vamos lá comprar, a gente nunca sabe se vai estar salgado, se vai estar sem sal, se vai estar sem queijo. Então por que eu falo para você que nós temos que ter um método? Por que nós temos que seguir um padrão? Porque o nosso cliente espera isso da gente. O nosso cliente espera que a gente siga um padrão. E ter padrão não é ruim, porque o tamanho é o mesmo, o braço é o mesmo, o corpinho é o mesmo, mas na hora da personalização tudo muda. Tudo muda. Não é que nem aquela padaria que a gente foi lá e não sabe se hoje vai estar salgado o pão. Não, o nosso cliente vai saber exatamente o que esperar da gente. Uma boneca de 35 a 37 centímetros, sabe? Personalizada com as cores do cabelo da pessoa, com os olhos da mesma cor, com a roupa da mesma cor. Ou seja, a personalização fica muito mais fácil quando a gente segue o quê? Um padrão. E esse padrão serve para quê? Para mostrar a qualidade do nosso produto. E aí as meninas que não têm um método, uma apostila para seguir o que elas fazem, todo dia tem uma boneca diferente. Tem uma de 30, outro dia tem uma de 20, outro dia tem uma de 45, e aí ela não tem um método. Aí ela não tem um método para seguir, ela não tem um modelo padrão, e aí fica difícil. O cliente, ele nunca sabe o que esperar de você. Que nem aquela padaria lá, nunca sabe se vai estar salgado, se vai estar sem sal, não sabe. E aí, meu amor, quando ele percebe você, que você tem alta qualidade do seu produto, o seu produto segue um padrão, ele vai confiar em você. E o cliente, ele compra de quem ele confia. Você já comprou de alguém que você não confia? Não, gente, as pessoas não compram de quem elas não confiam. Elas compram de quem elas confiam. E é isso que faz a diferença.